Olá pessoal, esse é mais um vídeo do programa Poetas Brasileiros e a entrevistada de hoje é Eva Petitgout. Prazer, Eva, é um prazer tê-la aqui. Eva, vamos começar falando a entrevista sobre como foi o seu início na poesia, como foram os seus primeiros passos com a poesia. Bem, o que me lembra, assim, meus primeiros passos foi o público das redes sociais. Eu iniciei escrevendo crônicas. Essas crônicas vinham de emoções e sentidos e significados que para mim naquela época, já em 2012, para mim eram bastante pertinentes. E a minha surpresa foi bastante agradável quando eu vi o retorno, o feedback das pessoas do meu perfil, da minha página. E muitos falavam, às vezes até no privado, porque não queriam se identificar, de perceber que aquilo ali que eu estava escrevendo tinha a ver um pouco com eles. Então, os temas eram voltados, de modo geral, para essa autorreflexividade humana. E eram provocações que eu fazia para mim, era um diálogo interior que eu trazia para as redes sociais. Então, eu colocava isso de maneira bem aberta, bem sincera, e o retorno foi bastante gratificante. E como foi que você chegou a começar a escrever esses poemas, os seus próprios poemas, né? Eu acho que com o tempo essas crônicas, elas foram tendo um caminho mais poético, elas foram se funilando por uma prosa poética, buscando sair dos parágrafos, foram saindo das reticências, foram tomando novas cirandas, foram se quebrando, se refazendo, e depois a poesia ela foi só uma consequência. E a própria poesia, eu digo, ela me cativou no sentido que ela me adotou. E foi uma forma muito, eu posso dizer assim, foi uma forma muito bela do que aconteceu, porque foi de maneira pública. Meus trabalhos estão registrados nesses últimos 6 anos nas redes sociais, tanto na minha página do Face, como também nas outras páginas que eu tinha de blog, que eu alimentava, e sempre estava transformando isso em novas linguagens. E as pessoas fizeram esse intercâmbio, ou seja, elas trouxeram para mim esse outro olhar. Então a poesia, ela pegou na minha mão, me levou, me jogou, me fez voar. E assim, foi um confronto comigo mesma, porque eu não me sentia capaz, eu não me sentia capaz de uma relação tão íntima como eu tenho hoje. E você, engraçado porque muitos dos poetas que já vieram aqui, que a gente conhece, eles começaram guardando na gaveta. E você já começou tendo esse feedback com o público, né? Bem interessante mesmo. E sua poesia, ela seria uma poesia existencial, né? Você fala que ela é social também, reflexiva. E ela sofre influência das suas formações, né? Que você teve, né? Em artes, em física. Fala um pouquinho dessa influência. Bem, vou só resgatar um pedaço do que você falou. Realmente, eu nunca fui de guardar nada. Então, eu sempre fui muito assim, espontânea. E essa espontaneidade, muitas vezes, ela é um diálogo bem aberto. E as minhas influências, elas foram apenas se revelando. Então, os meus escritores que eu lia desde a infância, adolescência, sempre gostei muito de ler. E às vezes não tinha livro em casa, eu ia para a biblioteca, às vezes a biblioteca das escolas, da universidade, às vezes nos sebos, e eu tinha meus grandes autores preferidos. E esses autores, eu acho que eles vieram a dialogar comigo em vários momentos. Então, esses autores como, por exemplo, Cecília Meirelles, Mário Quintana, Cora Coralinda, o próprio Augusto dos Anjos, esses autores vieram dialogar com meus autores da física, no caso da física quântica, da complexidade humana de Edgar Morin, do pensamento, a nova proposta da biologia de Humberto Maturana,
e Francisco Varela sobre a autopoiese. E essa teia, né, vamos dizer, tanto no sentido da influência cultural e da minha formação acadêmica, ela foi criando essas ramificações. Eu acredito que eu sou muito fruto dessas teias que foram formando a poeta, a poetisa, a escritora, a pensadora. Porque a minha poesia ela vem muito provocar. Ela é uma provocação muito orgânica, no sentido de organismo. Então, eu vejo muito por esse lado realmente existencialista, reflexivo, crítico. E como é que você passa toda essa sua poesia? Como é que é o processo de trazer isso para o papel, trazer para fora de você? Você fala em relação à teoria do fluxo, né, de transcender. Como é que você vê esse processo? Eu acredito assim, que o poeta, de modo geral, eu estou falando a partir da minha própria experiência, ele é um sujeito que a sua cognição tem uma relação muito íntima com o fluxo de sua forma de sentir e pensar a vida. Sentir e pensar é um termo que vem de dois autores que eu tenho muito carinho, que é Cândida Moraes e Saturnino Latorre, que coloca em ênfase que nós não só sentimos, nem só pensamos. Nós temos um processo dual de sentir e pensar. Então, nesse fluxo, nesse movimento, vem à tona o que a gente está sentindo e pensando e transformando esse produto em poesia. E ela vem de várias formas, e vem sem hora marcada. Pode ser num dia de chuva, num dia de sol, num dia feliz, num dia difícil. E isso aí eu acho que é a coisa mais bela, é o inusitado. E essa experiência de fluxo, no caso de buscar a se criar e se recriar nesse processo, aí eu trago o pensamento de Csikszentmihalyi, da teoria do fluxo. Porque é nesse momento que a minha entropia psíquica, que seria, no caso, a dificuldade de emergir, às vezes, do caos ou da dificuldade, essa dificuldade a poesia quebra. Quando eu me abro, os meus portais se abrem para isso. Então, eu acredito que o poeta, o artista, ele dá essa vazão de deixar-se fluir. E ele, à medida que ele deixa esse processo acontecer, várias coisas podem se manifestar. A poesia é uma delas. Eu acho que a poesia está em tudo. E, às vezes, o momento febril de um problema que está se passando, ele pode se desdobrar num poema, seja ele no sentido literário, musical, visual, corporal, mas o ser humano tem essa habilidade. E a poesia do fluxo de Csikszentmihalyi, de modo geral, diz que é uma capacidade humana de transcender as suas adversidades, de interpretar o mundo de outra forma, de não se entregar à entropia psíquica, que seria o estresse, seria o pensamento negativo da vida. Então, a poesia ela traz esse outro olhar também. Faz realmente sentido, né? De você conseguir externar seus sentimentos que muitas pessoas não conseguem, né? E ficam se sentem sufocados e cedem à rotina, né? E só fazendo uma observação que você falou agora. Muitas vezes o poeta, ele não consegue se expressar oralmente tão bem quanto ele consegue pela escrita. Sim. E às vezes é no caminho da música, no caminho mesmo da escrita, mas ele consegue ir além das suas próprias perspectivas. E isso é importante, porque é uma forma que ele tem de se comunicar consigo e com o mundo circundante. E me fala uma coisa, Eva, você, com todo esse seu eu poético, como surgiu a Eva Potiguar? Essa persona? Eu acho que a Eva Potiguar ela já existia, eu apenas tive que encontrá-la. Tive que abrir vários armários e gavetas para dizer, eu existo e eu tenho que respeitar essa existência, ou seja uma missão,
seja o que for que possam dizer, do que seja, mas eu me sinto essa Eva, no caso Potiguar, porque eu sou norte-riograndense, né? E tenho uma linhagem indígena também na minha descendência, na minha ancestralidade, e ao mesmo tempo honrar isso através da arte. E para mim isso é uma honra. A palavra é honra, não é orgulho, é honra. E você começou no Facebook, né, a divulgar seu trabalho, e quando foi que você começou a usar outros meios de expor sua voz poética? Bem, eu comecei, como eu sou assim, ainda uma menina muito cabida, como diria minha finada avó, eu comecei a utilizar minha voz. E comecei a usar alguns aplicativos, né, que nós temos nas nossas mídias, e utilizar isso para tocar os corações. Porque eu acredito que a arte, enquanto veículo e ao mesmo tempo produto de comunicação, dá essa possibilidade para o artista se comunicar. Imagina você pegar um verso escrito que talvez poucos iriam ler e transformá-lo também numa declamação, transformá-lo numa linguagem oral, que aqueles talvez até que nem sabem ler vão conseguir interagir com você. Às vezes as pessoas ouvem o poema para depois ler. E é interessante essa manifestação que acontece geralmente nos momentos de saraus dos quais eu participo. Então, eu transformar a escrita também em produto de linguagem verbal, oral, e essa comunicação mais, como é que eu posso dizer, é uma comunicação também provocativa. E o encantamento, ele é de dentro para fora, porque eu preciso me sentir encantada para poder encantar. E você participa da SPVA, né, Sociedade dos Poetas Vivos e Afins, e participa desses saraus. Você falou que também tem antologias junto com a associação, né? E aí você teve o lançamento do seu primeiro livro solo, né, que foi Do Casulo à Borboleta, né? Fala um pouquinho dele pra gente. Bem, gente, esse livro eu agradeço muito ao meu editor, né? Nosso querido Cleudivan, da CJA, que é uma editora bastante comprometida com tanto os nossos leitores, mas especialmente com nossos escritores locais, porque a forma como ele foi produzido, ele levou alguns anos até eu chegar ao ponto de dizer, vou produzir o livro. Então, começou em 2012, minhas escritas, e essas escritas e inscritas, eles tinham as asas de uma borboleta azul, que é a borboleta que está em extinção. O ser humano também, ele está em extinção em alguns valores, inclusive do amor próprio. E esse livro, ele traz em cache o seu amor por você mesmo. Esse amor que você acha que os outros têm que ter, mas que você tem que ser o primeiro. E a borboleta, ela precisa antes respeitar a sua condição de ser lagarta, as suas dificuldades, para que ela possa transcender como borboleta. Então, esse livro, ele tem 4 momentos, né? É um livro que veio de momentos também de grandes transcendências, de fluxo, e a nossa forma de provocar, como eu já disse, começou lá no diálogo, nas redes sociais, e veio para o livro. Muitos desses poemas estão aqui, e transformando esse canal de comunicação mais visível, mais físico. E esse seu trabalho com poesia nos saraus levou você a Portugal há pouco tempo, né? Exato. Para participar da Literarte, dessa associação, e você lançou livro, você declamou, foi uma coisa bem legal, né? E fala um pouquinho para mim da gente. Bem, antes de tudo, eu quero agradecer a Isabelle Valadares, que é a presidente no Brasil da Literarte, e agradecer a Diamantino, né, Bartolo, que é o presidente em Portugal da Sociedade, na verdade, da Literarte da Associação, e que hoje eu pertenço, né, a essa associação
de Letras e Artes de Portugal, né, que vem trazer à tona a nossa lussofonia, a nossa língua portuguesa, que é belíssima. E esse livro aqui é uma antologia em que eu estou com outros autores. Ele é da Literarte, é organizado por Diamantino Bartolo, do qual eu falei há pouco tempo. Eu estou aqui com outros grandes autores brasileiros e autores também portugueses. E tive essa felicidade de poder publicar agora, né, agora no mês de maio, na cidade de Viana do Castelo, em Portugal. Tem esse livro e um outro, que é Camões, né, e Convidados, que ainda não chegou em nossas mãos. Então, foi uma forma importante também de divulgar a nossa literatura potiguar, os nossos talentos, numa viagem como essa, em que a gente pôde fazer também um intercâmbio, trocas, e ao mesmo tempo valorizar a nossa língua portuguesa, que é tão bonita. Pois Eva, agora a gente termina a entrevista. Eu quero agradecer você ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, querida, pela oportunidade, viu? Obrigada. Para mais conteúdos da Eva, para mais vídeos de poema, continue acompanhando o canal. Bye, bye.